Descoberta por Henry Becquerel em 1896, a radioatividade é descrita como a liberação de uma energia invisível ionizante a partir de um objeto que possua tal energia. A partir dessa descrição e o início dos estudos sobre este tema, a radioatividade foi se tornando um dos conceitos de física e química mais interessantes e versáteis. E veremos neste trabalho que, não só desde as décadas antigas do século XIX, mas até os dias de hoje, a radioatividade é um dos conceitos mais relevantes e importantes para o desenvolvimento. E agora veremos a radioatividade na agricultura e no meio ambiente. Meio ambiente. Técnicas nucleares são empregadas em pesquisas nas áreas de monitoração e recuperação ambiental. Com elas é possível avaliar os recursos hídricos, a física e a química dos solos, datar superfícies, sedimentos marinhos, árvores e sítios arqueológicos. E aos traçadores radioativos permite acompanhar o trajeto de poluentes no ar, no mar, nos rios ou nos solos e assim detectar danos ao meio ambiente. Alimentos. Os radioisótopos também são utilizados na irradiação de alimentos. Essa técnica aumenta o tempo de conservação ao destruir bactérias, fungos e outros micro-organismos em produtos embalados, diminuindo os riscos de transmissão de doenças e de perda de qualidade. Em frutas ou legumes, a irradiação quebra hormônios do amadurecimento, o que retarda esse processo e aumenta o tempo para consumo. Para introduzir as descobertas da radioatividade com o passar da história, podemos citar primeiramente os reatores de potência. Os primeiros reatores nucleares foram construídos com a finalidade de produzir o plutônio 239 a partir da reação de um nêutron com o urânio 238 para o uso em bombas atômicas. Por outro lado, desde a comprovação da reação nuclear autossustentável controlada, o uso da energia produzida pela reação nuclear para a produção de energia elétrica foi considerada plausível. Então, assim, inúmeros conceitos para tais reatores de potência foram propostos, com diferentes modelos sendo construídos, alguns com os de água pressurizada, enfatizam a produção de energia, enquanto outros, por exemplo, com o moderador de grafite, têm a dupla função de produção de energia elétrica com o rendimento maior de plutônio, combustível para a fabricação de bombas de fissão. O desenvolvimento da indústria de reatores de potência foi acelerado a partir da crise de petróleo em 1973, para diminuir a dependência energética dos países ocidentais em relação ao mundo árabe. Atualmente, 18% da eletricidade consumida no mundo é proveniente de reatores nucleares, principalmente nos Estados Unidos, Rússia, França e Japão, sendo que cerca de 438 reatores de grande porte estão em funcionamento atualmente. Assim, podemos concluir que a eletricidade produzida em usinas hidroelétricas no mundo todo e também aproximadamente 18%, o restante é gerado da queima de carvão, gás natural e derivados do petróleo. 27. Ação de radiação e radioatividade. Contador Geyser de 1908. O contador Geyser foi inventado por Hans Geyser e Ernest Rutherford. Ele funciona com um tubo de Geyser-Müller que contém um gás nobre sob pressão. Quando uma partícula de radiação atinge o tubo, ioniza o gás, criando uma corrente elétrica que é medida pelo dispositivo. Potência 100 a 1000 CPs. Espectrômetro de radiação gama, 1940. O espectrômetro de radiação gama foi desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial. Ele utiliza um cristal de detecção que emite luz quando atingido por radiação. A luz então é medida por um fotomultiplicador, que converte a luz em uma corrente elétrica, potência de 100 a 1000 KeV. Detector de nêutrons, 1950. O detector de nêutrons foi desenvolvido na década de 1950. Ele utiliza um material que reage com os nêutrons, emitindo partículas que são
então detectadas para medir a intensidade dos nêutrons, potência 100 a 1000 CPs. Monitor de radiação, 1960. O monitor de radiação foi desenvolvido na década de 1960. Ele utiliza um sensor que detecta a radiação e envia sinais para um display que mostra a dose recebida, monitorando a exposição à radiação. Potência de 100 a 1000 USV por hora. Produção de radiação e energia nuclear. Reatores nucleares, 1951. O primeiro reator nuclear foi construído em 1951 nos Estados Unidos. Eles funcionam com combustível nuclear que é submetido a uma reação em cadeia controlada. Produzem energia elétrica através de reações nucleares. Aceleradores de partículas, 1930. O primeiro acelerador de partículas foi construído na década de 1930. Eles funcionam com campos elétricos e magnéticos que aceleram as partículas a altas velocidades. Fontes radioativas, 1940. As fontes radioativas foram desenvolvidas durante a Segunda Guerra Mundial. Elas funcionam com substâncias radioativas que emitem radiação naturalmente. Produzem radiação para aplicações médicas. Cálculo e análise de radioatividade. Simuladores de radiação, 1970. Os simuladores de radiação foram desenvolvidos na década de 1970. Eles utilizam algoritmos complexos para modelar a interação da radiação com a matéria, simulando o comportamento da radiação em diferentes ambientes. Software de análise de espectros, 1980. O software de análise de espectros foi desenvolvido na década de 1980. Ele utiliza técnicas estatísticas e dados de espectrometria para identificar e quantificar os componentes da radiação. Calculadores de dosimetria, 1990. As calculadoras de dosimetria foram desenvolvidas na década de 1990. Elas utilizam modelos matemáticos para estimar a exposição à radiação. Sua potência depende do software. Outros equipamentos e seu desenvolvimento. Luvas de chumbo, 1940. As luvas de chumbo foram desenvolvidas durante a Segunda Guerra Mundial. Elas são feitas de chumbo que absorve a radiação e protege seus usuários. Câmaras de nebulização, 1950. As câmaras de nebulização foram desenvolvidas na década de 1950. Elas funcionam com um fluxo de ar que carrega as partículas para um detector, detectando partículas em suspensão. Essas câmeras podem chegar a uma potência de 100 a 1000 keV. Equipamentos de proteção individual, EPI, 1960. Os EPIs foram desenvolvidos na década de 1960. Eles incluem máscaras, luvas e vestimentas especiais. Eles protegem operadores de radiação. Podemos começar falando das usinas nucleares no Brasil. Os primeiros trabalhos registrados no Brasil em pesquisa científica nuclear datam de 1934, na Universidade de São Paulo, com a entrada de cientistas e estagiários que formaram os primeiros físicos voltados ao estudo da constituição básica de matéria. Nos anos seguintes, foram feitas pesquisas em São Paulo e na Guanabara, então Distrito Federal. Quando muitos estudantes brasileiros foram se especializar no exterior, criando posteriormente centros de pesquisa nacional nesta conhecida Área 15. No Brasil, o programa nuclear teve início em 1969, quando o governo assinou o contrato com a, abre aspas, NUS Corporation, fecha aspas, para assessoramento na implementação de uma usina nuclear em junho de 1970. Furnas convidou empresas estagiárias para propor a instalação da nova usina nuclear, e no ano seguinte os projetos foram analisados. A usina de Angra I, do tipo água pressurizada, foi comprada da Westinghouse dos Estados Unidos, com a capacidade de produção de 626 MW, 5% da capacidade instalada de Itaipu. Sem haver transferência de tecnologia, a usina foi instalada em Angra dos Reis, na praia de Itaorna, que significa pedra podre. Em Tupi-Guarani, Angra foi apelidada de vagalume, tal
é a incidência de problemas técnicos que obriga que seja desligada com uma frequência maior que a normal. Em 1975, o Brasil assinou um acordo nuclear com a Alemanha, através de Siemens. Previsse que, inicialmente, a construção de 8 usinas, com transferência de tecnologia. Apenas as obras de Angra 2 e 3 foram iniciadas, e somente a usina Angra 2 foi concluída. Angra 2 começou a operar somente em 2015, após quase 20 anos de construção e um custo de cerca de 10 bilhões de reais. O Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, através da resolução do número 8 e 17 de setembro de 2002, autorizou a Eletronuclear a adotar as medidas necessárias à retomada do empreendimento de Angra 2. A partir de todas as informações descritas e explicadas detalhadamente neste trabalho, podemos concluir que, sem dúvida, a progressão e a relevância da energia nuclear e da radioatividade só foi crescendo com o passar das décadas. Como dito, a partir do século XIX até os dias de hoje, se teve grandes descobertas, acidentes e implementações, como, por exemplo, impactos ambientais e na própria saúde pública. Podemos também aprender lições sobre as consequências que as pesquisas científicas e até onde o ser humano pode querer ir só pela ciência. Claro que também devemos considerar a parceria entre a energia nuclear e a ciência, como levando em consideração fatos que a medicina nuclear é a área que mais utiliza a energia nuclear. Os avanços das pesquisas científicas na área de energia nuclear após o acidente de Chernobyl foram imensamente grandes. E mesmo assim, a importância da educação e conscientização sobre a energia nuclear é de relevância mundial. Até porque, mesmo pessoas que não têm conhecimento em física, química ou até mesmo engenharia nuclear devem saber sobre as capacidades e sobre o poder da energia nuclear. Em alguns países, a energia nuclear é a única fonte elétrica viável, atualmente sendo ela que atende 17% da demanda mundial de eletricidade. Então, portanto, após todas essas informações, é possível dizer que, embora existam fatores que vá contra o uso dessa forma de energia, existem aqueles favoráveis, os quais parecem estar ganhando mais força a cada desenvolvimento e a cada escada crescente da radioatividade e energia nuclear, que deve estar fundamentada nos interesses de grupos seletos que pensam sobre a utilização da forma segura em prol do bem dos seres vivos e de uma maneira geral. A energia nuclear pode ter tirado a vida de milhões, mas com pesquisas e desenvolvimento, na conclusão final, ela também salvou bilhões.